Fala pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo e já vamos aqui, sem mais delongas, passar o resumo do programa. Vamos começar com o Corinthians em mais uma derrota e está amargando o Z4 do Campeonato Brasileiro. Passar para o Palmeiras e como foi o jogo entre o tabu que o Palmeiras perdeu com a derrota em casa para o São Paulo e falar do São Paulo, do clássico Choque Rei, com o que muda para a semana, com o time de Fernando Diniz quebrando um tabu que não ganhava desde que foi inaugurada a Arena do Palmeiras. E fechar com o Santos, que conseguiu ganhar pelo Campeonato Brasileiro, mas o Santos está sendo muito falado nas redes sociais por causa da contratação do Robinho e a condenação de estupro na Itália. E agora já vamos começar o programa e vem acréscimo! Vem acréscimo! E para mais esse programa não estou aqui sozinho, estou com a melhor dupla de comentaristas esportivos que você pode ouvir, o Batman e Robin aqui, a dupla dinâmica. Vou começar aqui apresentando o Vinícius Souza e também depois vou apresentar o Vitor Oliveira. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo de boa? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Temos um fim de semana recheado de resultados surpreendentes, até Corinthians perdeu, não é novidade, e tem a vitória do São Paulo que nos surpreendeu, surpreendeu até os cientistas da NASA. E vamos ver que temos um fim de semana com um técnico novo, cobranças e também do Vitor Oliveira se apresentando para vocês. Fala aí, Vitão. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, hoje temos muitas coisas para discutir, né? A vitória surpreendente, como o Vinícius já falou, do São Paulo, né? Fazia mais de 8 partidas que não ganhava, né? Do Palmeiras. O Corinthians em crise, como sempre, né? A vitória do Santos, né? O caso do Robinho. E o pai não tá hoje. Por quê? Segunda-feira, né? Porém, feriadão, né? Temos que curtir com responsabilidade. Máscara e bebam bastante água. Pode seguir. Com esse recado dado, muito importante, use máscara, se puder também fique em casa também, o isolamento ainda não acabou. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, a gente também tem uma página no Instagram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, o seu compartilhamento é muito importante para nós. E agora já vamos passar para o programa e espero que você goste. Coelho, boa noite, João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Coelho, você começou o jogo de hoje com 3 volantes. Entre eles o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. E eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado, por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio campo? Por que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time? Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado. Já escutamos aqui o áudio do Corinthians e também temos muito o que falar desse time que vem em crise. De longe é o time de São Paulo com pior fase desde que começou o Brasileiro. Não sabe o que é ainda. Mas eu vou deixar para que o Vinícius faça um resumo pelo menos de início agora, que depois de aprofundar nessa fase, que é o do jogo contra o Ceará. Esse jogo ruim, jogo horroroso. Não porque o Corinthians perdeu, mas é porque o jogo foi ruim mesmo. Fala aí, Vini, o que você achou da partida? Depois a gente trata desse Z4, que o Corinthians está só por Deus. Bom, nesse momento quem tá falando não é o Vinícius, e sim o Coringa. Eu saí de Gotham City para vir para Itaquera City para falar de cobranças, de anúncio de novo técnico e também de uma bagunça generalizada que está acontecendo com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse time que nesse momento tá mais assustado que cachorro em canoa. Bom, domingão de noite, a gente tava saboreando aquele pãozinho com linguiça, com aquele cafezinho maroto, mas a gente tinha que ir ao trabalho para assistir Corinthians e Ceará lá na Arena Castelão. Corinthians com time completo, mas jogando mal, enquanto o Ceará do nosso Pepe Guardiola está em alta no campeonato. A situação era a mesma para cada um. Quem vencesse ia empurrar um no G4 e o outro ia ficar em 11º na tabela. O jogo começou e o Corinthians começou pressionando, depois o Ceará também pressionou, só que o que culminou no gol do Corinthians foi um frangaço, uma falha grotesca do Fernando Praz, num chute do Léo Natel. E olha, meu amigo, Fernando Praz com 41 anos, ídolo do Palmeiras, colaborou com o Corinthians nessa má fase, olha. Aí a tendência que era o Corinthians fazendo mais um gol ou fica em situação confortável. Sabe de nada, inocente. O Ceará empatou num gol contra Bizarro do Gil
que tentou cortar, mas mandou contra o próprio Patrimônio. Nessa altura do campeonato, 1-1, e o meu pãozinho com linguiça havia esfriado nessa altura do campeonato. Mas enfim, começou o segundo tempo. Com 16 minutos do segundo tempo, o Ceará perdeu um jogador, né? Perdeu graças ao VAR. E quando a gente via que o Corinthians ia pressionar, ia fazer mais um gol, ou sei lá, tentar fazer que uma faísca virasse gasolina para uma chama se alastrar no Castelão, nada. O Corinthians pouco finalizou, pouco criou, e o castigo veio quando o Cássio falhou ao tentar um drible desconcertante num atacante chamado Kelvin. Aí sobrou pro Fernando Sobral marcar o gol, fechar o caixão do Corinthians e mandar pra zona do rebaixamento, para deixar o Gordiola felizão da vida para comer seus cheeseburger à vontade num domingo de noite. E a situação não podia piorar para o lado dos corintianos, que logo em seguida foi anunciado que Wagner Mancini vai comandar o Corinthians nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Não, Vini, é justamente isso que eu ia te perguntar. O Corinthians anunciou logo depois praticamente do jogo que o Wagner Mancini vai ser o novo treinador. A gente grava na segunda, gente, para que de repente quem está nos ouvindo não saiba. Então, para hoje, segunda-feira, o Wagner Mancini deve ser anunciado como novo treinador do Corinthians. E Vini, você tinha comentado que você queria outros treinadores. Para quem não nos ouviu, a gente vai deixar um card, tá, aqui em cima, principalmente por YouTube, para quando você puder nos ouvir. A gente fez um vídeo no YouTube falando que o Vinícius queria um outro treinador, que seria o Oswaldo de Oliveira, Emerson Leão, mas acabou vindo Wagner Mancini. Então, o que você espera, Vinícius, de Wagner Mancini para o restante, pelo menos até o fim do ano, quando o Corinthians vai ter a votação, eleição para o novo presidente? Olha, até o programa passado eu estava sonhando com um Roger Machado, um Oswaldo de Oliveira, Emerson Leão. Esses dois últimos tiveram passagens pelo Corinthians. Ou até mesmo sonhava, sei lá, com um técnico estrangeiro, já que o Andrés detesta olhar no mercado tipo um técnico estrangeiro. De um dia a gente pensa no Oswaldo de Oliveira, mas acorda com Wagner Mancini. Eu tento assim, não ser muito pessimista com o Wagner Mancini, mas para no momento, Wagner Mancini não seria bom. Porque o Wagner Mancini, além de ter no currículo 5 rebaixamentos, que meu irmãozinho... Sendo o último pelo Vitória em 2018. Sem contar do Vitória, Sport, Ceará, Guarani e Botafogo, a tendência é que os corintianos vai ter que comprar uma máquina de respirar, porque com esse time vai ser osso torcer. Vitor, essa pergunta aqui eu vou deixar para você, que é uma estatística que a Universidade Federal de Matemática de Minas Gerais, a UFMG, fez um cálculo que o Corinthians tem 37% de rebaixamento, de chance de ser rebaixado até o fim desse ano, contando já que igualou o número de jogos com 15. E eu quero saber, Vitor, você que está muito calado, só o Vinícius falou até agora, eu quero saber o que você acha da possibilidade do Corinthians ser rebaixado. Eu não sei se isso é coincidência, Luiz, mas no ano que o Corinthians foi rebaixado, em 2007, nessa mesma rodada, o Corinthians eu acho que tinha 17 pontos. Nessa mesma rodada, nesse ano, o Corinthians tem 15. Ou seja, tem que abrir o olho, né? O Corinthians está bem ameaçado. Ele está com 37% de chance de ser rebaixado. Isso porque nem acabou o primeiro turno. Ou seja, o Corinthians tem que se ligar, né? Tem que abrir o olho, né? Porque os próximos desafios vão requerer bastante do time. E uma coisa que o Vinícius comentou, que eu queria só dar um acréscimo, né? A escolha do Mancini era o que tinha no mercado. O Corinthians falou, o Mancini deve ser aquele cara que tipo, eu vou oferecer pra ele, se ele quer treinar o Corinthians, porque o Mancini, ele é daquele treinador que tipo, só treinou, considerado time pequeno. Ele nunca comandou um time tão forte, ele comandou o São Paulo interinamente, mas não teve a chance de comandar mesmo. Então o Corinthians vai ser a primeira chance dele como técnico de time grande. E vamos ver como é que vai sair os desafios do Mancini. Vini, o próximo jogo do Corinthians agora é contra o Atlético Paranaense no Paraná, que também, fazendo a mesma linha, tem o mesmo estilo de jogo contra o Ceará. São dois times na parte de baixo da tabela.
e quem conseguir vencer vai acabar colocando na zona de rebaixamento o outro time ou colocando mais crise ainda. O que você espera para essa partida? Que seja um jogo movimentado. Eu espero que o Wagner Mancini comece bem nesse seu primeiro jogo como técnico do Corinthians. O Atlético Paranaense, além de vir de derrota contra o Inter, ainda vai pegar um Corinthians pressionadíssimo, de um Corinthians que para muitos está desacreditado depois desse futebol horroroso que está apresentando nessas primeiras 15 rodadas. Estamos até prestes a encerrar o primeiro turno, mas meu amigo do céu, vai estar mais complicado que calça de polvo, porque, meu amigo, o Corinthians precisa de 3 pontos para não precisar no segundo turno, porque já sabe, se continuar nessa estrada perigosa vai acabar caindo. Para o jogo do Corinthians é quarta-feira, 9h30 da noite, no Paraná, contra o Atlético Paranaense, só ressaltando. E agora já vamos passar para o Palmeiras. Oremos. Continuar trabalhando e eu tenho que encontrar qual é a melhor forma. É essa, fechadinho, jogando da melhor maneira, aproveitando uma escapada, outra, 2, 3 escapadas, e jogar como nós jogamos a Libertadores e o Paulista, ou se é essa que nós temos que tornar a equipe mais vulnerável e a gente encontrar. Isso cabe a mim, tá certo? Aí se o torcedor ficar insatisfeito porque a equipe está jogando feia, mas se vai jogando feia, mas com resultado, é o que eu vinha falando anteriormente, ela vai ter que jogar feia com resultado. Não tem outra maneira de entender o futebol. Claro que eu quero que jogue bonito, como as equipes que eu sempre coloquei para jogar. E agora já passando para o Palmeiras, a gente já escutou o áudio do resumo do que foi o Palmeiras praticamente no Clássico. Vitor, eu quero que você faça um resumo praticamente de como foi o Clássico, choque rei para o lado palmeirense. O Palmeiras perdeu por 2-0, perdão, e não ficou nada positivo para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas o que você ressalta de positivo e negativo para o Palmeiras nesse Clássico? Então, sobre esse Clássico, o Palmeiras estava irreconhecível. Ele foi amplamente dominado pelo São Paulo, o jogo inteiro. Nada deu certo pro Palmeiras. Eu, na minha opinião, eu creio que o Palmeiras sentiu muito as ausências do Everton, Gabriel Menino, o do Vinha e do Gustavo Gomes. O Palmeiras, só em certos momentos do jogo, deu trabalho pro Volpi. No que eu me lembro foi no final do jogo, na cobrança do Scarpa. Foi o único momento de perigo que eu acho que quase resultou no gol do Palmeiras, que deu aquele incomodando no São Paulo. De resto, o Palmeiras estava irreconhecível. Aí o Luxemburgo me vem com essa entrevista que não dá pra jogar com um time bonito. Me desculpe, mas o time do Palmeiras é bom. O time do Palmeiras é muito bom, tem muitas opções. E nessa questão de jogar bonito ou não, o que é mais importante é o resultado. O Palmeiras ele vinha empatando muito, vinha recebendo muitas críticas. Beleza. Chegou agora, perdeu 2 seguidas. Vocês não queriam empate nessas 2 derrotas? Entendeu? Fica essa questão, né? Pode seguir, Luiz. Não, agora eu vou perguntar aqui pro Vinícius o que ele achou, não só pelas 2 derrotas, mas teve a quebra de tabu. Você que pôde acompanhar um pouquinho do Clássico, mas o que isso pesa para um time? Essa perda de tabu, assim, o time ele vinha com aquela confiança de nunca ter perdido para o seu rival, né, para o derby do São Paulo, e também já embalando agora 2 derrotas seguidas. O que você espera agora desse time do Palmeiras? Do que eu espero do Palmeiras é umas coisinhas assim, que o Vanderlei Luxemburgo não seja demitido, porque o Vanderlei Luxemburgo, apesar de ter sido campeão paulista, ele não merece estar recebendo tantas críticas pelo fato de ser o rei dos empates. E que também que o Palmeiras estava, que no segundo gol do São Paulo, o Palmeiras estava mais envolvido do que amante no crime. Porque o dinizismo tomou conta havia tomado conta no segundo gol. Tipo, começou do goleiro, passou pelos laterais e depois dos volantes. Aí o Reinaldo deu uma enfiada de bola pro sei lá quem, até esqueci. Igor Vinícius. Daí tocou pro Vitor Bueno, que era extremamente criticado. Eu havia falado no programa passado, aquele do vídeo, que o Vitor Bueno ia ser um dos jogadores que poderia desencantar no Clássico, assim como o Reinaldo também desencantou. Parabéns pro Reinaldo.
E também do que se espera que assim, o Palmeiras vai pegar o Coritiba, mas vamos ver se a coisa desanda, se o Palmeiras desencanta. Vitor, só pra gente falar antes do próximo jogo do Palmeiras, o Luxemburgo agora, o Vini já colocou também, já vinha de 2 derrotas também, era o rei dos empates, você comentou que o Palmeiras empatava, que era algo diferente, agora tem 2 derrotas seguidas. Mas o que esperar agora do Palmeiras e de Vanderlei Luxemburgo para esses próximos jogos? Que tudo bem, teve os desfalques da convocação, tem o Luiz Adriano machucado, mas você colocou muito bem, eu concordo. O time do Palmeiras ainda é um time muito bom e deve atuar mais do que vem atuando. Mas o que você espera agora já para a rodada no meio de semana, daqui para frente? Porque o Palmeiras também tem que ficar de olho aberto também. Já foi 2, pode ser 3, pode ser 4, sabe-se lá o que vai acontecer ao longo da semana. O próximo jogo do Palmeiras é contra quem? Coritiba no Allianz. Exatamente. Ele tem que fazer a lição de casa. Que o Palmeiras está em 7º lugar. Coritiba está na zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar o Coritiba. E na minha opinião, uma vitória do Palmeiras alivia um pouco a crise que tem no Luxemburgo sobre ele, né? E é basicamente isso. Vamos ver se o Palmeiras jogue bem, né? Primeiro conquiste o resultado. Conquistando o resultado, ao mesmo tempo você vai criando um jogo bonito, né? Porque não adianta você jogar bonito e perder. Não faz sentido. Então primeiro você vai conquistando o resultado, tudo, vai tendo a confiança, tudo, que aí vai evoluindo, né? O futebol bonito, que ele tanto procura pro Palmeiras. Não, eu ia até te fazer uma pergunta. Você se considera um resultadista? Resultadista? É alguém que se importa só com o resultado, indiferente do desempenho. Ah, Sim. não acredito. Não tem problema, pode admitir. Pode admitir, não tem problema, não tem problema. Porque aqui a sinceridade é importante. Porque assim, Luiz, no time todo, o que acontece mais no Brasil? O técnico perde 1 ou 2 já é demitido. Olha só o que fizeram com o Ramon Menezes. O cara tava fazendo um bom trabalho no Vasco, perdeu acho que 2 ou 3, você não serve mais, mandou embora. Mano, é porque ele não teve resultado. Ou seja, é o resultado que emplaca nessas decisões. Vini, o Palmeiras agora joga nesse meio de semana contra o Coritiba às 6 horas no Allianz Parque. O Coritiba está na zona de rebaixamento e a gente comentou até do Corinthians antes. Esse resultado também vale para o Corinthians também. E se o Coritiba vencer, cola no timão, até passa, se eu não me engano, tem que depois eu dar uma olhada na tabela. Essa eu vou passar a informação depois, ao longo do programa. Mas você acha que o Palmeiras, mesmo com esses desfalques, com lesão, com o Vanderlei Luxemburgo pressionado pelas atuações, o que você espera? Você acha que o Palmeiras tem chance de vencer mesmo assim? Tem chance de ganhar sim, senhor. Até porque com Coritiba em 18º lugar, não pode chegar lá no Allianz e sentir mais perdido do que azeitona e pão doce, mais perdido do que cebola e salada de fruta, perdido do que marinheiro na Bolívia, ou mais perdido que surdo em bingo, sabe? Porque o Coritiba com o Jorginho já conquistou alguns pontos com o Jorginho, até ganhou partidas lá e mas não tá decolando. Tem coisas no Coritiba que não tá dando certo. Agora no lado do Palmeiras, são só 2 derrotas, assim, tipo, não fere nem sangra, entendeu? Então, o que o Palmeiras tem que pensar é o seguinte, o Vanderlei, tipo, acabou de ser campeão paulista, mas estão enchendo o cara de crítica, então não tem nenhum sentido de demitir o Vanderlei agora depois dessa partida. E também no campeonato, se for pegar o campeonato inteiro, só o São Paulo e o Palmeiras têm duas derrotas. Ou seja, é um dos times que menos perdeu no campeonato e tá tendo uma pressão do caramba. Entendeu? Essa daí não faz muito sentido. É uma pressão mais pesada que pastel de batata, meu amigo. Às vezes é crítica exagerada. Não, e agora a gente já vai passar já pro São Paulo, mas alguém quer fazer um último comentário para fechar a parte do Palmeiras? Nenhum, segue o lance. Então vamos falar do São Paulo. Simbólico muito grande, porque é um rival do São Paulo, tinha o tabu aqui, que é a coisa que pesa, que o futebol é feito, falo isso quase sempre, da relação dos jogadores com o torcedor. Então é um tipo de vitória que traz alegria para o torcedor, traz ânimo, traz também um contentamento para o time e acho também pelo que o time já passou nesse ano que eu estou aqui, é uma vitória para a gente encarar com
com bastante serenidade. A gente derrotou um grande adversário, que tem um excelente treinador, uma das maiores referências do país. E já vamos aqui passar para o São Paulo. A gente vai começar a falar... Vamos falar do clássico também no Choque Rei, dessa vez do lado vencedor. Vamos falar do São Paulo agora, que venceu com gols de Reinaldo e Vitor Bueno, quebrou o tabu. Mas antes de a gente falar disso, de todos esses temas polêmicos, vou pedir para o Vitor ele fazer um breve resumo do que ele achou para o jogo. O São Paulo jogou muito bem essa partida. Em todas as partidas, nas outras, né? Eu sempre falava que o São Paulo não era eficiente. Nessa foi o contrário. Não, pera. Ele foi eficiente. Nas outras ele não foi. Calma. De novo, foi aqui. Vamos lá, não tem problema. Continua. Voltando aqui. Aí ele jogou muito bem essa partida. Ele envolveu o time do Palmeiras. Em todas as outras rodadas, em todas as outras partidas que ele fez com o Palmeiras, eu nunca vi o São Paulo tão ligado. Eu vi nas outras partidas no Aliança, eu vi o São Paulo tão disperso, tão desorganizado, tão aquém do que é o time de São Paulo, mas dessa vez a partida foi muito boa. O dinizismo reina, né? Partiu seleção, Diniz. O jogo, o primeiro tempo, foi muito parelho, foi muito estudado, né? Pelas equipes. Só teve umas chances ou outras, mas acabou não resultando em gol. O Reinaldo fez uma grande partida. Ele se mostrou uma ótima opção pela ala esquerda. A partir do segundo tempo, aí o São Paulo, com as trocas de passos, tudo envolvendo o Palmeiras, que não estava numa boa noite, o São Paulo chegou no gol do... Quem fez o gol? O Reinaldo. O Reinaldo. Putz, primeiro de pênalti. Como é que eu pude esquecer, né? Primeiro de pênalti, o Reinaldo, em bela jogada do Igor Vinícius. Esse também jogou bem pra caramba. E o Reinaldo com a chapada do King, né? Tem a chapa do Neto e a chapada do King. Aí fez lá o gol do São Paulo, 1-0. O São Paulo foi frio e calculista. Resumindo, o São Paulo, ele foi frio e calculista para matar o jogo aos 47 do segundo tempo. No dinizismo, né? Que o Vinícius falou no começo do programa, que foi, acho que, troca de 9 jogadores, né? Que a bola passou, né? Assistência do Igor Vinícius pro chute do Vitor Bueno e acabou com o tabu. Eu falei no Cuidado programa... pra não chorar. Não, pera, calma. Não é assim. Eu falei no programa passado, assim, nada é para sempre. Nada é para sempre. O Palmeiras ganhou, né? Méritos dele, isso ninguém discute. Mas uma hora a casa ia cair. Uma hora o São Paulo ia ter que ganhar, né? Não deu outra. Uma coisa também que eu ia falar no outro programa eu esqueci, vou falar nesse. A torcida do Palmeiras vai brigar comigo. Mas assim, nos jogos, eu falei assim, quando eu falei naquele programa assim, levanta a mão, bate no peito, o Palmeiras é grande. O Palmeiras ganhou a partida do Bolívar, se não me engano. Isso, de 5-0. Quando for, aí, no programa, eu não falei bate no peito, o Palmeiras é grande, pra partida do Botafogo. O Palmeiras perdeu. No outro programa, eu não falei isso, o Palmeiras perdeu. Eu acho que pro próximo programa, pro próximo jogo, eu vou falar. Palmeiras é grande. Para você que está curioso e não está sabendo exatamente do que está falando, acessa nosso YouTube, para você que está nos escutando pelos outros agregadores de podcast. A gente faz alguns vídeos pelo Skype e o Vitor fez esse meme de bater no peito, aquele do Zé Roberto, e a gente também tratou de outros assuntos. Então acessa lá o nosso YouTube, que tá tudo explicadinho lá e você acompanha. Pode falar, Vitor. Uma coisa também que eu gostei muito, que o Diniz demorou muito para sacar, colocar o Luan e o Bruno Alves no time. Que coincidência, né? Ele colocou os dois no time e tá 2 partidas sem tomar gol. Nossa, o mundo inteiro São Paulino não sabia disso. Eu acho que o Diniz foi a última pessoa a saber que, eu acho que colocando o Luan e Bruno Alves, eu acho que vai dar certo, né? Acho que a gente não vai tomar gol e vai começar a ganhar. Do inferno foi ao paraíso em 2 jogos. Ou seja, se o Diniz tivesse feito isso antes de colocar, acho que a gente estava classificado nas 8ª da Libertadores. Olha, é difícil dizer. Pelo que o São Paulo jogou na Libertadores, é difícil dizer. Assim, eu tô dando uma sugestão, assim, se ele tivesse feito isso antes, não sei como seria a história. Mas vamos lá, né? Mas eu já quero perguntar justamente para você do tabu, que o São Paulo quebrou esse tabu e o que significa para o São Paulo essa quebra, principalmente porque o São Paulo não perdeu o clássico no ano ainda. O que significa isso? Todo esse retrospecto do São Paulo de ter quebrado um tabu no novo estádio do Palmeiras e de não perder clássico vindo dos últimos anos que o São Paulo era praticamente
uma chacota, era quase café com leite em clássico. Quer saber a resposta para essa sua pergunta? 2020. 2020 tá sendo um ano muito estranho para todo mundo. Incrível, né? 2020 o São Paulo tá ganhando de todo mundo, tá invicto em clássicos, ou seja, 2020 tá estranho, né? O São Paulo tá ganhando. Completamente, tipo, Palmeiras campeão paulista, tipo, Corinthians eliminado na pré-liberta, o Santos contratou um português e logo depois demitiu. O que tá acontecendo nesse ano, hein? Então, tipo, não dá pra explicar direito, mas assim, esse resultado é muito expressivo na era Diniz. Eu acho que é a partida simbólica do São Paulo, não sei se eu posso dizer assim. Porque, pô, tá bom, né, que você falou do Palmeiras no Allianz, as humilhações, as não vitórias. Desculpa a torcida São Paulino, mas é a verdade, tá? E é isso, o São Paulo jogou como o time merece, como o Reinaldo falou. E o São Paulo tá de parabéns e vamos ver se não perde mais nenhum clássico, né? Vinícius, a gente comentou de treinador para o Corinthians, que precisa... o Corinthians está precisando de um treinador, a gente já discutiu, a gente comentou no programa alguns blocos atrás. Mas para o São Paulo, o Diniz, quando precisava ganhar, senão ele rodava, já está com 2 vitórias seguidas. E aí, o que esperar agora dos coringas do Fernando Diniz? Bom, primeiro acréscimo. Não se empolguem. Não é porque ganhou o clássico que tudo dura para sempre. Segundo acréscimo. Corinthians é o Corinthians e São Paulo é São Paulo. São fases distintas. Terceiro acréscimo. Que tem uma paródia pro time do São Paulo, tem sim senhor. Que é uma música chamada Onda Diferente. Mas essa música foi completamente reformulada. A música tá assim. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vou te dar trabalho com o Diniz na minha frente. Não tem Palmeiras que se aguente na minha frente. Agora, quarto acréscimo, pro resto do campeonato, o Diniz agora vai estar folgado no trabalho, agora que a pressão saiu pela culatra, e agora que não vai sofrer mais pressão interna dos torcedores, principalmente. Quinto acréscimo, o São Paulo agora vai brigar pelo título depois desse jogo. E fazendo o último acréscimo da parte do São Paulo, o São Paulo vai jogar quarta-feira, não pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, contra o Fortaleza, fora de casa, lá em Fortaleza, no Ceará. E é um título que o São Paulo não tem ainda, né? O único título que, na realidade, que o São Paulo não tem. O que pode esperar no jogo contra o Rogério Ceni, seu maior ídolo, mas falando do São Paulo, especificamente na Copa do Brasil? Então, nesse jogo, a torcida do São Paulo vai estar bem dividida. Se o São Paulo ganhar, se o São Paulo passar do Fortaleza, vai ficar feliz. Mas se o São Paulo não passar, vai ficar feliz do mesmo jeito que a do Rogério Ceni. Não sei se vocês dois não concordam? Sim, concordo. Então vai ser uma partida muito equilibrada, porque o Rogério Ceni está fazendo um grande trabalho no Fortaleza e o São Paulo está vindo de vitórias, né? Como essa última do Palmeiras, então é uma injeção de ânimo nos jogadores, né? Na torcida. E é isso, a gente vai ver se vai ser um grande jogo, isso ninguém tem a dúvida. E vamos ver quem passa, né? Esse jogo não tem nenhum favorito. Você chuta algum favorito, Vini, nesse jogo entre Fortaleza e São Paulo? Ai. Fortaleza e São Paulo, quem passa? Quem passa é Maria, então qual dos dois então? Pode ser se o São Paulo não usar o dinizismo, vai Fortaleza. Se usar, o São Paulo passa. Do que eu só posso dizer é isso. Também a equipe que passa é aquela que menos erra. Lindo, filosófico, e com essa frase a gente vai passar para o Santos. Professor, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. Eu vi um bom jogo, um jogo bem jogado, né? Um jogo bem disputado, um jogo com duas equipes tentando a vitória. Nós, lógico, por estarmos jogando em casa e saímos para o jogo. O primeiro tempo foi um jogo muito bem jogado por parte do Santos, né? A gente teve saída de bola, a gente teve chegadas pelos dois lados, infiltrações, diagonais, fizemos diversas jogadas para tentar envolver o adversário e em algumas a gente foi feliz. Fizemos um gol, pecamos em não fazer o segundo gol, e quando você joga com uma equipe como o Grêmio, a qualquer momento você pode ser surpreendido, como a gente acabou sendo surpreendido. Então, no primeiro tempo eu acho que foi
muito bom, muito bem jogado. E agora, para fechar, vamos comentar do último time, que é o Santos. Eu já colocou o áudio do Cuca falando do jogo contra o Grêmio, mas eu vou aqui pedir para que o Vitor ele faça um resumo mais ou menos do que ele viu, do que ele achou do jogo. O Santos ganhou de 2-1 do Grêmio com 2 gols de Marinho. E depois a gente vai comentar, você que está querendo escutar do Santos, a gente vai comentar sim a situação do Robinho, sobre toda a polêmica envolvendo, mas vamos começar pelo menos com o futebol, o campo, e vou pedir para que o Vitor faça um pequeno resumo. O jogo do Santos foi muito bom. Todo jogo do Santos que você vê é praticamente a mesma coisa. Ataque, 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 ataque. E o Santos controla as ações do jogo. E o primeiro tempo foi muito parelho, né? O Santos não deu nenhuma chance pro Grêmio, né? O Santos jogou bem pra caramba. O Marinho, né? Com aquela fase dele. O Caio Jorge jogou bem pra caramba. O Diego Pituca, o Jobson. Aí o Marinho, né, no pênalti, né, que o Caio Jorge chutou, a bola bateu no braço do Paulo Miranda. E o Marinho com a cavadinha. Que classe. Que cavadinha do Marinho. Classe. Foi mais bonito do que a do Louco Abreu, na Copa de 2010. Enfim, aí Santos 1-0 merecido. Partiu pro segundo tempo. O Santos deu uma... Não sei se eu posso dizer que ele deu uma baixada nas linhas, deu uma recuada. Mas o Grêmio melhorou um pouco, né? E chegou no empate, né, com o Diego Souza, 1-1. E o segundo gol do Santos foi de pênalti também, do Marinho, deu polêmica, né? Por causa do pênalti que acho que foi o David Braz que fez no Marinho. Mas pelo que a gente viu no VAR, não sei se vocês concordam, eu acho que, na minha opinião, foi pênalti. Não, eu também achei que foi pênalti, eu concordo. E o Marinho, como sempre, né, puxou a responsabilidade, né, pra ele, fez os gols, né, 2-1 pro Santos. E o que me chamou mais atenção, como a maturidade que o Santos teve no jogo. Que chegou no momento da partida que, tipo, 2-1, o Grêmio foi correr atrás do empate. E o João Paulo defendeu bastante. Como sempre, né? Vem jogando bem também, o João Paulo. E o Marinho foi muito importante nesse quesito da maturidade, porque ele arrumava falta, ele expulsou o jogador, ele fez de tudo para prender a bola lá na linha de fundo. Então, foi isso que me chamou mais atenção, foi a garra do Santos, a raça do Santos no final do jogo, para assegurar o resultado. Agora a gente vai chegar num tema polêmico. A gente falou de tantas polêmicas que aconteceram no meio da semana com o Corinthians, com os técnicos do Clássico, mas eu acho que esse é um assunto mais comentado do fim de semana, que é a contratação do Robinho pelo Santos. Não pelo Robinho jogador, mas pelo Robinho condenado na justiça italiana por estupro. É um caso bem grave. Eu vou pedir, não dessa vez para que um comente, eu vou pedir para que os dois façam seus comentários, porque esse é um tema que envolve muito mais do que só futebol. Mas eu vou pedir para que o Vinícius comente aqui, faça o que ele acha, se acha justo ou não a contratação do Robinho pelo Santos. O que você acha, Vini? Ai, menino Robson. Pedaladas, 2002, 2004, passagens brilhantes pelo Milan. Depois retornou para o Santos mais 3 vezes e agora está no seu último ato. Mas acumulou polêmicas e mais polêmicas. O que dizer da carreira do menino Robson? Gente, Robinho, nesse exato momento, ele já está em fim de carreira. Ele não está mais podendo dar mais pedaladas por conta de problemas extracampo. Desde quando ele estava jogando no Atlético Mineiro, ele foi condenado a 7 anos de prisão. 9 anos de prisão ele foi condenado pela justiça italiana, pelo caso do que não foi só ele que estuprou, mas parece que foi coletivo, foi alguma coisa assim. Foram 9 anos... perdão a falha. Foram 9 anos de prisão. Para um caso que aconteceu em 2013 e que só foi vir à tona em 2017. Bom, na minha opinião, para o Santos voltar para o Santos nesse momento é porque a fase dele já não estava boa desde quando ele já estava na Europa, por conta dessas polêmicas. Na minha opinião, o Robinho já devia se aposentar, porque esses problemas assim de estupro, de violência contra a mulher,
nenhum torcedor de de qualquer clube, assim. Ninguém aceita a torcer por um time que vai contratar um cara que estuprou, que violentou, que matou, que sei lá o que, fez com a mulher. Mas olha, o Santos também deveria repensar nos fatos. Porque o Santos havia aderido àquela moda de respeito às minas, aquela campanha que é a favor das mulheres, não é? É contra a violência da mulher. É uma campanha que o Santos fez há um tempo atrás, que é contra a violência da mulher, que colocou em todas as suas redes sociais. E foi esse o caso. Pode continuar. É isso, que o Santos havia feito essa campanha, mas para um Santos que tem um elenco poderosíssimo no time feminino, que ultimamente tem impressionado, tem jogadoras de seleção, tem muitas jogadoras que tem um grande futuro, que busca seu espaço na mídia, e para o Santos contratar uma pessoa que violentou, aí que fez essa atrocidade, na minha opinião, ele não devia ter voltado pro Santos. Ele só voltou porque ele não tinha mais outro clube para seguir. Além disso também, só acrescentando, depois eu vou passar a palavra pro Vitor, aí ele também só retornou também pro Santos porque ele sabe o tamanho que ele tem pro clube, né? Então é o Robinho para o Santos de 5 títulos, de títulos bem importantes como 2 brasileiros e Copa do Brasil, mas isso não justifica ele ter vindo pelo caso que ele tem na Europa. Mas, Vitor, por favor, a sua palavra. Em relação a isso do Robinho, o Vinícius foi perfeito. Minha opinião também é igualzinha do Vinícius. Só uma questão também, o Robinho e o Santos. Você pensa, uma boa contratação, por tudo que ele representa, né? 36 anos, ele não é mais garoto, ele pode ajudar, né? Com a sua experiência. Mas relacionando o Robinho com isso não é legal, não foi uma boa contratação diante de tudo isso, né? E é um desrespeito, né, com a torcida feminina do Santos. Realmente, mas eu também quero perguntar rapidinho pro Vitor. O Robinho já foi contratado, ele já está contratado, pode talvez rescindir um contrato, mas ele já está inscrito no BID, que é para onde você registra os jogadores para que você... É boletim informativo de jogador, alguma coisa assim. Acho que é de desportos, eu não sei exatamente a sigla correta, a gente vai trazer daqui a pouco para você que está nos ouvindo, mas o Robinho já foi contratado, pode ser que rescinda o contrato, pode ser que acrescente alguma coisa, pode ser que aconteça alguma coisa e ele não jogue mais pelo Santos. Mas até a gravação desse podcast, ele é jogador do Santos. E ele pode agregar para o time em campo, já que ele foi contratado, por mais que a gente não concorde, ele pode agregar para o Santos no campo? Ele pode, com certeza. Tem que ver as condições, né? Porque se a gente for pegar o exemplo do Nenê, o cara tem 39 anos e está jogando uma barbaridade. O Robinho só tem 36. Só 36, não, pera. Mas assim, ele tem muito a dar ainda para o Santos. A faixa de campo que ele ocupa é a mesma que do Soteldo. Então se a gente for pegar assim, uma ideia, o Soteldo foi convocado, vou estar machucado, suspenso. O Robinho pode ocupar o lugar dele. E como o Robinho antes ele tinha jogado na Turquia, ele estava jogando bem, mal, não sei como é que estava a situação dele, mas quando o Robinho ele é um jogador de outro nível. Ele é jogador de seleção brasileira, tudo, então ele se encaixando aqui, jogando no Santos, tudo, eu creio que ele vai jogar bem. O BID, rapidinho, com Boletim Informativo Diário da CBF. É só isso, é só o que a gente esqueceu de trazer a informação e a gente está trazendo agora para complementar os nossos comentários. Mas algum de vocês querem fazer algum comentário em relação ao Robinho? Porque depois eu já quero falar do próximo jogo do Santos. Boa sorte, Robinho, que você consiga seus meses de glória no Santos, nessa sua última passagem, e que você puder sair dessa, né, e puder, por exemplo, você ser um bom jogador, uma grande pessoa, e boa sorte nesses próximos meses de contrato. E também que ele só se concentre em jogar futebol, né? Porque imagina se um jogo agora com torcida, como é que seria?
O Robinho jogando e com torcida. Ia ter muita vaia, né? Também não sou santista, mas o Robinho vai baixar uma pressão, vai estar uns quilos a mais nos ombros dele. Então, diante desse caso, então, vai pesar. E que ele se concentre em jogar futebol só. E que também, além disso, vocês comentaram de torcida, ele eu acho que não vai ser nem criticado pela torcida do Santos. Eu acho que pela torcida do Santos, eu acredito que não, por alguns termômetros que a gente faz que a gente faz nas redes sociais para poder gravar o programa. Pela torcida do Santos, eu ainda acredito que não, mas torcida visitante, se tivesse torcida, seria algo mais complicado e ele seria altamente criticado, vaiado, xingado. Toda aquela beleza que é a parte ruim do nosso futebol. Mas também o que for decidido, indiferente se for negado ou julgado a prisão dele, que aconteça e que o Santos não se interfira nisso, porque isso é uma questão pessoal do jogador. Mas agora falando do próximo jogo do Santos, apesar de passar todo esse retrospecto do Robinho, é o grande tema polêmico do nosso programa. O Santos joga quarta-feira, 8h30 da noite, contra o Atlético Goianiense. E eu vou pedir para que o Vinícius ele faça um breve resumo do que você espera desse time do Santos, que vem bem, para quem colocava que o Santos ia ser rebaixado, está na 6ª colocação, contra o Atlético de Goiás, que provavelmente vai estar sem treinador, porque o Wagner Mancini vai para o Corinthians. A tendência é que o jogo contra o Atlético Goianiense para o Santos vai ser um jogo bom de se ver. O jogo... Não é que eu posso dizer um jogo mais fácil que tirar doce de guri, mas será um bom jogo. Marinho está em boa fase. O Santos pode conquistar 3 pontos caso não sofra a pressão do Atlético Goianiense mesmo sem técnico. E será um grande jogo e espera que o Marinho consiga fazer gols e que o time do Santos consiga firmar entre os 4 primeiros. O famoso e conhecido G4. Bem, obrigado, a gente já chega no fechamento. Obrigado a você que nos ouviu pelos agregadores de podcast, pelo YouTube. A gente vai deixar nossas descrições aqui nas redes sociais, na descrição, nossas redes sociais do Instagram, dos outros agregadores de podcast, nosso canal do YouTube, nossos perfis pessoais. A gente agradece para você que nos ouviu, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve, isso é bem importante para que o nosso projeto continue crescendo, para que você receba cada vez mais programas, fique mais inteirado no seu dia a dia dos times aqui de São Paulo. E eu vou pedir para que o Vinícius ele passe aqui a sua frase, todo o fechamento de programa que ele gosta. Fala aí, Vini, qual é a frase? A frase de hoje será uma frase inusitada até, porque olha, depois de uma semana como essa, de derrotas, vitórias, quebra de tabu e grandes surpresas, reviravoltas, a nossa frase de hoje é: na vida eu fiz o meu curso de Moonwalk, agora eu entendi porque a minha vida não vai pra frente. E é isso, galera, encerramos o programa por aqui. Vitor, Vinícius, podem se despedir, agradeço a você que nos ouviu. Então pode se despedir aí, Vinícius, agradecemos a audiência de todos. Bom, artistas, futeboleiros e damas, ficamos por aqui. Nos sigam nas redes sociais, no Antiose, Spotify, Google Podcasts, entre outros agregadores de podcasts. Também, obrigado por terem assistido o nosso podcast até o final. Assistido não, ouvido até o final, eu já tava até me confundindo as bolas aqui, carambola. E é isso, galera, ficamos aqui agradecidos e até o próximo programa. Valeu, galera, pela sua companhia e boa semana. Valeu, gente. Tchau. Fui. Tchau, Brasil! Uou.